Fala galera, bem-vindo ao curso de NoSQL aqui no canal da DevMedia no YouTube. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve agora para você receber todas as novidades, cursos e conteúdos que a gente posta de tecnologia e desenvolvimento em primeira mão. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e qualquer crítica, elogio, dúvida, coloca aqui nos comentários para a gente responder que vai ser muito bom. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um curso aqui na DevMedia. Eu sou Joel Rodrigues e hoje nós vamos aprender o que é NoSQL, o que é esse paradigma de banco de dados que vem crescendo cada vez mais aí no mercado e ganhando espaço entre as aplicações de larga escala, aplicações que lidam com grandes volumes de dados e que precisam de um bom desempenho, né? Mas antes de analisar de fato o que é NoSQL, é interessante a gente relembrar o que são os bancos relacionais, aqueles que nós estamos mais acostumados a utilizar e que já há muitos anos vêm atendendo a maior parte das necessidades de aplicações dos mais diversos tipos, como o MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, entre outros. Então, é importante ter em mente que os bancos relacionais armazenam os dados na forma de tabelas, e essas tabelas contêm linhas, em que cada linha representa um dado, um registro, e essas linhas têm colunas, né, em que cada coluna representa uma propriedade daquele registro, daquele objeto que eu estou armazenando ali na minha tabela. Então, um dos primeiros passos no desenvolvimento de um novo sistema é a definição dessas tabelas e suas colunas, né, quais dados nós vamos armazenar. As tabelas também elas se relacionam entre si, por isso os bancos são chamados de relacionais. E aqui surgem aquelas chaves primárias e estrangeiras que dizem que uma tabela está relacionada a outra de uma determinada forma. Por exemplo, um produto pertence a uma categoria, um aluno pertence a um curso contém várias disciplinas. Além disso, esses bancos normalmente usam a linguagem SQL como linguagem de consulta. Se você quer saber mais sobre a linguagem SQL, é só acompanhar o curso de primeiros passos com essa linguagem, cujo link está aqui na descrição. E os bancos no SQL, como eles diferem dos bancos relacionais? Primeiramente, eles não são relacionais. Eles podem também conter relacionamentos, mas no geral eles não são relacionais e essa é uma das formas que garante a eles um bom desempenho com aplicações que lidam com grandes volumes de dados, pois muitos relacionamentos em determinados momentos podem comprometer o desempenho da aplicação devido à necessidade de consultar várias tabelas ao mesmo tempo para obter um determinado resultado. Então, os bancos NoSQL normalmente armazenam os dados de forma isolada. Eles possuem também diferentes modelos ou formas de armazenamento de dados, diferente dos bancos relacionais que armazenam os dados em tabelas, cada tabela com linhas e colunas. Os bancos NoSQL possuem outros formatos de dados, como grafos, documentos, colunas, entre outros que nós vamos ver mais à frente. E eles também possuem esquemas de dados flexíveis. O que isso quer dizer? Quando nós criamos uma tabela no banco relacional, definimos todas as colunas que todos os registros daquela tabela vão possuir. Por exemplo, um cliente tem código, nome, endereço, telefone. Então, todos os clientes armazenados naquela tabela vão ter as mesmas informações. Da mesma forma, para a tabela de produtos, alunos, etc. Nos bancos NoSQL isso pode mudar. Dentro de uma mesma coleção, de um mesmo conjunto de registros ali de documentos, eles podem possuir formatos diferentes. Por exemplo, os bancos orientados a documentos podem possuir dentro de uma mesma coleção documentos com diferentes propriedades. E isso não vai gerar erro. Os bancos NoSQL suportam isso de forma nativa. Os principais tipos de bancos de dados NoSQL são os orientados a colunas, que são os que mais se assemelham aí, talvez aos bancos relacionais. No entanto, ao invés de armazenar os dados na forma de linhas, eles armazenam na forma de colunas, em que cada coluna pode conter subcolunas e essas colunas internas podem conter várias propriedades. Alguns dos principais exemplos são esses que vemos aqui: Cassandra, Hypertable e MonetDB. Temos ainda os bancos do tipo chave-valor, que se assemelham à estrutura de dicionário, né, em que todo dado armazenado possui uma chave que o identifica e o valor que ele contém. E os principais são o Table Storage do Microsoft Azure, o DynamoDB e o Redis, muito utilizado para implementar funcionalidade de cache em aplicações. Temos ainda os bancos orientados a grafo. Grafo é uma estrutura de dados composta por
vértices e arestas, em que as arestas interligam os vértices e cada vértice, bem como suas arestas, representam dados e os relacionamentos existentes entre esses vértices. Então, uma aresta liga dois vértices, indicando que eles estão relacionados de alguma forma. Os principais são esses que temos aqui, Neo4j, Infinity Graph e ArangoDB. Por fim, temos os bancos orientados a documentos, que armazenam os registros na forma de documentos, normalmente JSON ou XML. Os principais são o MongoDB, CouchDB e o Azure DocumentDB. É importante destacar também que alguns desses bancos podem implementar mais de um modelo, ou seja, eles podem implementar o orientado a grafo e a chave-valor, por exemplo, sem nenhum problema. Agora façamos uma análise de por que optar pelo NoSQL ao invés do SQL em determinadas situações. O primeiro fator que leva a essa escolha é a dificuldade para modelar certos bancos de dados muito complexos utilizando os bancos relacionais. Por exemplo, imagine um banco de uma rede social no estilo Facebook, em que nós podemos fazer postagens. Essas postagens possuem comentários, marcações de amigos, imagens, vídeos. Cada comentário pode conter likes, outras imagens, outros vídeos e assim por diante. Modelar isso, de fato, não seria tão complexo. Teríamos várias tabelas relacionadas entre si. No entanto, imagine na hora de montar a linha do tempo de um usuário, em que as postagens precisam ser exibidas de forma unificada. Cada postagem com seus comentários, seus conteúdos, seus anexos, etc. Para montar uma simples postagem, precisaríamos relacionar várias tabelas, fazer vários joins, e isso provavelmente comprometeria o desempenho da aplicação, além de tornar complexa essa consulta. Se utilizássemos um banco orientado a documentos, por exemplo, como o MongoDB, uma postagem poderia ser representada como um documento e os seus comentários, marcações, imagens, vídeos, entre outras propriedades, poderiam ser representados como atributos desse documento. E um documento seria autossuficiente, ou seja, ele conteria em si todas as informações de que ele precisa para existir. Não precisaríamos relacionar com outros documentos para montar a timeline do usuário. Outro fator importante é a necessidade de armazenar dados com esquemas flexíveis. Retomando o que vimos no início, quando definimos a estrutura de uma tabela, todos os registros vão possuir aquela mesma estrutura. Se precisarmos alterar uma propriedade de um registro, teremos que alterar toda a tabela e todas as demais linhas passarão a ter aquela nova propriedade ou a perder aquela propriedade que foi removida. Em bancos de dados no SQL não, podemos alterar simplesmente um registro, alterar uma propriedade dele sem alterar os demais. Podemos adicionar propriedades, removê-las e os demais itens não serão afetados. Para saber mais sobre os bancos de dados no SQL, fica a sugestão para que você visite o site nosql-database.org. É um site que contém, além de uma boa definição sobre o que é NoSQL, uma lista dos principais bancos de dados utilizados no momento, separados por tipo, como podemos ver aqui. Então aqui você vai encontrar várias informações sobre cada um deles. Então é isso. Espero que tenham gostado, tenham entendido a definição do NoSQL. Na próxima aula vamos ver uma parte prática com algum desses bancos de dados. Até lá!